vídeo anterior eu compartilhei com vocês um devocional que eu escrevi, que foi uma espécie de virada de chave, de mentalidade, que foi assim um processo que eu tive com o Senhor, um momento que eu tive com Ele, para entender que eu e minha família passaríamos por todo aquele momento, né, de doença da minha mãe, tendo a certeza de que o Senhor estaria cuidando de nós. E assim foi, desde o momento que minha mãe descobriu que ela tinha câncer até o momento do enterro, nós vivemos momentos assim de muito cuidado com Deus, onde nós provamos a bondade dele, onde nós vivemos milagres, enfim, eu tenho muitos testemunhos para dar, mas hoje eu queria exclusivamente falar sobre o maior testemunho de toda essa situação, que foi exatamente o dia que minha mãe faleceu. Minha mãe fez quimioterapia, radioterapia, que eliminou 95% do câncer. Ela tinha um câncer na língua. Imagina que minha mão aqui é a língua. O câncer dela ficava nessa lateral aqui, descendo. Ela não podia fazer a cirurgia porque o médico me explicou que era como se por baixo ele tivesse comido boa parte da língua dela. Então ela ia ficar só com um pedaço pequenininho no canto, que ia impossibilitar ela de se alimentar normalmente, de falar, ia mudar drasticamente a vida dela. E esse era um tipo de cirurgia que não se faziam mais. Então o médico optou por químio e rádio. Minha mãe perdeu pouco cabelo, mas também se foi só aqui na parte da nuca, né? E ela perdeu muito peso. Minha mãe era uma pessoa que cozinhava divinamente bem, ela já trabalhou vendendo comida, né? Todo mundo elogiava muito a comida dela. Então, assim, pra ela, comer era uma coisa, assim, muito prazerosa. E aí eu lembro que no final desse ano, de 2021, o aniversário dela era 23 de dezembro, coladinho do Natal, ela disse pra mim que tinha orado, pedido a Deus o presente de conseguir se alimentar, que era o que ela mais queria, né? Conseguir comer a comida que ela fazia com tanto carinho. E aí no final do ano ela fez o jantar de aniversário e de Natal, porque ela queria fazer, né, os pratos típicos, enfim, que foi passado pela mãe dela e que todo ano ela fazia, e ela conseguiu comer. Ela teve uma virada de ano muito assim tranquila, sabe? E enfim, ela até tava diferente, sabe? Ela tinha ganhado um pouquinho de peso ali no final do ano, e foi uma virada de ano muito boa. A gente tava assim com o coração cheio de esperança. E aí o médico marcou, né, a cirurgia pra fazer, só que aí não deu certo, porque restou um pedacinho ali do câncer que ele queria remover para que ele não avançasse novamente. E aí foi cancelado. A cirurgia eu não lembro agora por qual motivo, acho que a pressão dela estava muito alta, não baixava de jeito nenhum, não lembro muito bem. E aí ele marcou, pediu novos exames para ela. Ela fez o exame de glicose, porque como eu comentei no vídeo anterior, ela, né, tinha diabetes, tava tudo estabilizado, pressão, coração, tava assim em perfeito estado. E aí quando o médico, né, chegou o dia dela fazer essa cirurgia, ele falou assim, olha, tô te achando muito anêmica. E aí o médico pediu outros exames pra ver como é que tava o pulmão dela. E assim, gente, do dia que foi entregue os exames, todos os exames, até esse dia da cirurgia, eu acho que foi coisa tipo assim de 2 semanas, acho que nem chegou a ser 2 semanas completa. Mas minha mãe tava completamente bem, e aí quando chega no dia da cirurgia, ela, tipo, tinha regredido tudo. E aí ele falou assim pra ela, isso foi numa sexta-feira, olha, eu vou te encaminhar para um médico tal, que é o médico especialista em pulmão, essas coisas. Gente, eu não lembro termos médicos, nomes de médicos especialistas, eu não lembro, tá? Tô aqui falando como uma pessoa leiga. E aí, isso foi na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, ela voltou com meu pai pra, né, passar pela consulta com esse médico. Meu pai disse que a consulta durou 5 minutos, o médico nem olhou pra cara dele, simplesmente abriu lá os exames, viu lá radiografia, sei lá o que era, tomografia, enfim. E falou assim, olha, você tá com água nos pulmões, você vai ficar já internada aqui, porque a gente vai colocar um dreno pra você. A partir de amanhã você pode ter acompanhante. E aí, meu pai deixou minha mãe lá no hospital, voltou pra casa pra pegar as coisas dela, e no dia seguinte eu iria ser acompanhante dela. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu tava lá e já cheguei lá, minha mãe já tinha colocado o dreno.
Passei o domingo com ela, só que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, porque eu pensava assim, se acontecer alguma coisa com a minha mãe e eu estiver dormindo, porque eu tenho sono muito pesado, eu não vou ver. Então assim, eu ficava naquela constante alerta. E aí o meu pai chegou lá e ele falou assim, olha, Karina, você não tá dormindo. Isso acho que foi numa segunda-feira que meu pai foi lá. Você não tá dormindo, enfim, eu não me lembro muito bem, assim, tem uma certa confusão na minha cabeça com relação aos primeiros dias. Eu sei que meu pai e minha mãe pediram pra eu voltar pra casa, né? E a minha irmã seria acompanhante. Os meses já tinham se passado, então minha irmã já era maior de idade e ela poderia ser acompanhante da minha mãe. E aí minha irmã foi pra lá, ela dormiu naquele dia, eu vim pra casa, dormi e voltei na manhã seguinte cedinho. E novamente eu não conseguia dormir nem nada. Eu sei que teve um belo dia que minha mãe teve falta de oxigenação. E aí ela perdeu totalmente a consciência, ela não sabia quem eu era, ela não sabia onde ela estava, ela não tinha muitas lembranças. Ela começou a perguntar pela mãe dela. E aí foi um momento assim totalmente desesperador, porque eu olhava pra minha mãe e a minha mãe não me reconhecia, então eu tinha medo, tipo assim, de acontecer alguma coisa, o pior, e ela, tipo, sabe, ter perdido completamente a memória. E tudo que acontecia eu mandava mensagem pro meu pai não podia estar visitando porque, né, pandemia. Mas ele sempre conversava com os seguranças pra subir e ver minha mãe por pelo menos 10 minutos. E aí eu conversava com meu pai, eu falei assim, pai, ela perdeu totalmente a consciência, e aí eu comecei a chorar muito. E aí as acompanhantes das outras pacientes que estavam no quarto junto tentaram me acalmar, a enfermeira falaram que era normal e tal. E aí colocaram um aparelhozinho no nariz, né, que era pra minha mãe tá respirando melhor, que ela tava com muita dificuldade, enfim. E aí meu pai foi visitar a minha mãe no dia seguinte pela manhã logo cedo, isso foi à noite, né? Eu totalmente assim desesperada e eu só orava e pedia assim, Deus, eu não quero que minha mãe não saiba quem eu sou, eu não quero que ela perca a memória dela, eu não quero que ela saia daqui do hospital sem ter lembrança nenhuma da vida dela. Ela só lembrava da mãe dela e que o nome dela era Arina, ela não lembrava de mais nada, sabe? Ela até errou a data de nascimento dela, eu fui fazendo algumas perguntas pra ela. Enfim, depois de um determinado momento ela lembrou que ela era casada, mas ela não lembrava que ela tinha filhas. E aí meu pai foi visitar minha mãe, assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? Ele perguntou quem ele era, ela disse, ah, você é Cláudio, meu marido, acha que eu não sei quem você é. Enfim, e depois de um bom tempo, minha mãe, né, recobrou a memória. Foi tudo tão rápido que eu tô tentando, assim, lembrar certinho os dias, mas eu tô com uma certa dificuldade, peço até desculpa. Eu acho que foi na segunda-feira à noite, ou foi na terça-feira, eu não me lembro muito bem, eu sei que foi um dia à noite. Minha mãe queria ir no banheiro, eu levantei ela, fui com ela até o banheiro. E aí na hora de voltar ela falou assim, eu não quero deitar na cama, eu quero sentar na poltrona. E aí eu falei assim, tá bom, calma que eu vou organizar as coisas. Porque, né, eu tava segurando o soro dela, o ferrinho com soro, segurando o dreno e segurando minha mãe, então era muita coisa. E aí só como ela se sentia extremamente cansada, ela simplesmente se jogou na poltrona, ela sentou de uma vez. E eu falei assim, mãe, não faz isso, olha o fio, que não sei o que, né? Porque era fio de soro no braço, o dreno na costela dela, enfim. Então eu agachei pra ajeitar todos aqueles fios que se embolaram, pra ajeitar tudo. Quando eu levantei os olhos, minha mãe tava com os olhos saltados, totalmente arregalados, e aí eu percebi que aquilo não era normal. Aí eu comecei a gritar, mãe, 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 batia no rosto dela, mãe, 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 fala comigo, fala comigo. E aí uma acompanhante imediatamente saiu correndo e foi chamar a enfermeira, porque eu nem tive força pra chamar a enfermeira, porque eu fiquei com medo de correr atrás da enfermeira e acontecer algo e eu não tá ali, né? E aí a enfermeira veio, chamou um outro enfermeiro que tava de plantão e colocaram minha mãe em cima da cama e falaram assim, olha, a partir de hoje ela não levanta mais da cama. Isso foi na terça-feira à noite. Lembrei, isso foi na terça-feira à noite. Na terça-feira de manhã, o médico visitou minha mãe, meu pai tava lá na hora, e ele falou assim, olha, já tá praticamente seco. Amanhã a gente tira o seu dreno e a gente faz novamente os exames pra você, né, receber alta, enfim. E aí, quando o enfermeiro falou assim, sua mãe não levanta mais da cama, a visão que eu tive foi, eu precisar colocar uma fralda na minha mãe, porque ela não ia mais poder usar o banheiro por conta própria. Era minha mãe tendo que, né, tomar banho em cima de uma cama.
E aí eu me lembrei de algo que minha mãe falou assim, muito antes de minha mãe adoecer, minha mãe sempre falou, eu peço a Deus pra eu nunca adoecer ao ponto de ter que ficar em cima de uma cama, ter que usar fralda e as pessoas precisarem dar banho em mim. E assim, eu sei que pra ela já tava sendo muito difícil, porque antes dela ser internada no hospital, ela já não tinha mais força pra ficar em pé tomando banho. Então era eu que dava banho nela, eu colocava um banco no box e eu dava banho nela, e meu pai dava comida pra ela na boca, porque ela, às vezes ela não tinha força pra segurar a colher. E aí chegou um determinado ponto que minha mãe pediu pra eu fazer isso, porque ela tava sentindo assim que meu pai tava sendo muito sobrecarregado. Então meu pai falou assim comigo, olha, ela falou que a partir de hoje ela quer que você dê comida pra ela. Então eu dava comida pra ela. Aí eu mandei mensagem pro meu pai e falei assim, pai, amanhã de manhã, se mãe não receber alta, de qualquer forma, você compra um pacote de fralda, porque ela não vai poder mais levantar pra ir no banheiro. E eu falei aquilo com muita dor no meu coração, porque eu sabia que aquela era uma situação que ela jamais queria passar. Enfim, aí a enfermeira falou assim comigo, olha, sua mãe só não morreu naquele momento por conta da máscara de oxigênio que ela tava usando antes, que o período que ela ficou sem foi muito curto. Então, a partir de agora, ela não tira essa máscara de oxigênio por nada. E aí, eu falei, tá certo, tudo bem. Meu pai ficou muito arrasado com a notícia, né, que ela não ia mais poder levantar da cama. E aí, quando foi à noite, eu falei assim com ela, mãe, quer ouvir música? Eu vou colocar a sua música, tá bom? Ela falou, tá certo. A minha mãe tinha uma música que ela escutou durante... Assim, tem muitas músicas específicas que ela ouvia durante todo o processo de doença, que era o momento que ela tinha com Deus, era o momento que a gente tinha em família pra louvar, mas tinha uma música muito específica e que eu demorei meses pra ouvir, conseguir ouvir sem chorar, que é Para Ti Eu Vou, da Central 3. E aí eu coloquei aquele louvor pra ela. Minto, eu tinha colocado uma outra música, eu coloquei uma música da Renascer e logo em seguida começou a tocar essa. Quando essa música começou a tocar, ela só sinalizou assim pra mim, ela já não tava mais com os olhinhos abertos, né, ela ficava boa parte do tempo com os olhos fechados. Ela só fez um joinha pra mim. E aí eu orei com ela, né, e aí eu deitei e fiquei lá, sabe, assim, ouvindo meus louvores de olho nela, novamente, sem dormir. E aí quando foi umas 3 horas da manhã, minha mãe levantou, né, ela se sentou na cama e com muita dificuldade. Eu falei, mãe, o que foi? Ela, ai, eu tô passando pelo vale. E ali eu perdi totalmente o meu chão, porque não era isso que eu esperava ouvir dela. Aí eu falei assim com ela, mas Deus vai te levar pra pastos verdejantes. Coloca sua máscara de volta, porque ela tinha tirado. Vamos deitar e eu vou orar por você. Aí eu coloquei a máscara nela, botei a mão no peito dela e orei. E aí quando eu terminei a minha oração, eu escutei uma voz falando comigo, entrega ela pra mim. E eu fiquei assim, tá repreendido. E aquela voz falou novamente, entrega ela pra mim. E eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, sabe? Porque você começa a pensar, tipo assim, entregar alguém significa que aquela pessoa não vai mais viver, sabe? É algo que você precisa abrir mão. E aí, aquela voz bradou pela 3ª vez, entrega ela pra mim. E eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo, então eu continuei com a mão no peito dela e orei na minha mente. Eu falei assim, Deus, só um milagre pra tirar minha mãe dessa situação. Só o Senhor pode fazer esse quadro mudar. Mas se não for da tua vontade, leva minha mãe em paz. E aí eu orei, entreguei a minha mãe. E no momento que eu finalizei aquela oração, eu senti de maneira que eu poderia tocar, como eu seguro meu travesseiro agora, a paz que excede todo o entendimento. Era como se aquela presença, aquela paz tomasse conta daquele quarto. E eu senti, assim, dentro de mim, sabe, uma tranquilidade tão profunda que eu deitei e dormi pela primeira vez. Desde, assim,
Até mesmo quando a minha mãe se internava outras vezes, porque supostamente ela ia fazer uma cirurgia e acabava não fazendo, eu nunca dormia. Eu nunca conseguia dormir, porque eu ficava pensando, vai acontecer alguma coisa. E pela primeira vez eu dormi. E eu senti até uma pontada de felicidade, sabe? O que é muito estranho, porque você acaba de fazer uma oração entregando uma pessoa, e como depois você recebe essa paz e sente essa pontada de felicidade e tranquilidade, né? E aí eu dormi, e quando foi quase umas 5 horas da manhã, a enfermeira veio pra aplicar medicação nela e falou assim, eu tô dando medicação pra dor e pra enjoo, né, por conta dessa medicação. Eu, tá certo. Aí quando foi umas 5 horas da manhã, já, umas 5h30, mais ou menos, entrou uma outra enfermeira falando que ela que tava substituindo a outra que tava de plantão. Eu falei assim com ela, olha, eu vou precisar de ajuda pra dar banho na minha mãe. Ela falou assim, tá certo, eu vou dar banho, né, em outra paciente, aí eu venho dar banho na sua mãe. E aí as luzes começaram a serem acendidas, porque já tava, né, perto do café da manhã, enfim, ainda tava um pouco escuro. E as enfermeiras estavam passando pra aplicar medicação nos pacientes. E aí eu me levantei pra ver minha mãe. Quando eu olhei pra cama, toda molhada, minha mãe toda suada, eu pensei, isso não é normal. Aí eu falei isso em voz alta, isso não é normal, tem alguma coisa de errado. A enfermeira olhou e falou assim, eu vou chamar outra enfermeira. E chamou. Aí as duas vieram com o oxímetro. E, gente, durante, assim, todo o período de doença da minha mãe, que a gente monitorava pressão e batimento cardíaco, o batimento cardíaco da minha mãe sempre estava acima de 100. Quando eu olhei pro aparelhinho e vi lá 54, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, sabe? E aí elas só se entreolharam. Aí eu falei assim pra ela, o que foi? Lá no fundo eu já sabia, só que eu queria ter aquela confirmação. Então eu já peguei meu celular e abri ali no contato do meu pai pra ligar pra eles. Aí uma virou pra outra e falou assim, chama a médica que tá de plantão. E aí eu falei assim, o que foi? O que tá acontecendo? Ela tá morrendo, aí a enfermeira falou assim comigo, a médica vai vir, vai vê-la, né? A médica chegou, olhou os batimentos cardíacos, olhou a pupila dela, me chamou no cantinho e falou assim pra mim, olha, eu lamento te informar, mas ela tá partindo. A gente vai fazer os procedimentos de ressuscitação, mas se você tem alguém pra ligar... Aí eu liguei pro meu pai, falei assim, pai, vem pro hospital correndo porque mãe tá morrendo. E aí eu escutei assim meu pai totalmente desesperado do outro lado da linha do telefone. Minha irmã acordou, perguntou o que foi, meu pai disse, ele esqueceu de desligar. Então assim, eu ouvi todo o desespero dos dois. E eu ali naquele momento eu só orava, eu falava assim, Deus, segura minha mãe pro meu pai e minha irmã se despedirem dela, por favor, por favor. Eu só sabia orar isso, E eu ficava ali do lado dela, e aí eu comecei a chorar, e os olhos da minha mãe estavam como da outra vez, né, que ela tinha ficado sem oxigenação. E aí eu me lembrei de algo que minha mãe tinha falado comigo depois, quando ela voltou, a consciência, né? Ela tinha falado assim comigo naquele episódio. Eu conseguia te ouvir, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer o meu corpo. E aí eu comecei a chorar, eu falava, mãe, não me deixa, por favor, não me deixa, não me deixa. Aí a médica pediu pra eu me afastar e começou a fazer os procedimentos, né, pra ressuscitar ela, enfim, porque realmente ela tava ali falecendo. E aí eu me lembrei daquela oração que o Senhor me levou a entregar a vida da minha mãe. E eu falava assim, Deus, por favor, segura ela só um pouco mais até o meu pai chegar, por favor. E aí eu fui percebendo que não tinha mais jeito. Eu cheguei no ouvido dela e falei assim, mãe, obrigada por tudo. Você foi uma excelente mãe. Você foi a minha melhor amiga. Vai em paz, eu te amo, o pai te ama, Karen te ama, pode ir em paz. E aí a médica, ela ficou ali durante um tempo tentando ressuscitar minha mãe. E foi quando ela decretou, né, que ela tinha falecido. Ela falou assim, olha, ela até tinha um pouco de batimento, mas os pulmões que pararam. E aí quando meu pai chegou, o segurança não queria deixar meu pai entrar. Então eu tinha que sair pro meu pai subir.
Sendo que a gente se desencontrou nesse desce e sobe. E eu queria estar no quarto pra avisar o meu pai, né? Então, nesse desencontro, quando meu pai chegou, ele não me encontrou lá. Ele disse que viu a minha mãe lá como se ela estivesse dormindo, do mesmo jeitinho que ele encontrava ela das outras vezes. Foi a minha irmã que percebeu, falou assim, a minha mãe tá morta, e começou a gritar. Foi um momento desesperador, foi na hora do café da manhã, então assim, outros pacientes queriam entrar pra ver o que tinha acontecido. Eu fui totalmente grosseira com as pessoas, sabe? Gente que queria me dar os pêsames ali na hora. E eu, tipo assim, agora não é o momento, entendeu? Sai daqui, sabe? Eu fui muito grosseira com todo mundo que tentava se aproximar pra ver o que tinha acontecido, porque eu achei que foi uma tremenda falta de respeito das pessoas. E eu tentando, assim, ficar calma. Minha irmã totalmente desesperada, gritando pelo hospital. Meu pai tentando acalmar minha irmã e olhando assim pra mim. E agora, o que a gente vai fazer? E, gente, eu não sabia o que fazer, né? E meu pai falou assim, agora, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, agora a gente vai ligar pros parentes, pros amigos, pra avisar que ela faleceu, né? E, enfim, tem que esperar tirarem ela daqui do quarto. E aí, né, meu pai não sabia nem pra quem ligar, fui eu que orientei ele, porque ele ficou assim totalmente desnorteado. Eu só queria chorar, eu não chorava porque eu ficava vendo minha irmã desesperada e meu pai ali sem saber o que fazer. E aí eu liguei pra uma amiga nossa do Rio, que foi amiga da minha mãe durante muitos anos. Aí eu falei assim, Andréia. Aí ela falou assim, o que aconteceu? A Nininha tá bem? Ela chamava minha mãe assim, a Nininha tá bem? Aí eu falei assim, ela faleceu. Aí a primeira coisa que ela me perguntou foi, vocês têm dinheiro pra fazer o enterro dela? Eu falei assim, André, eu não tenho R$1 pra enterrar minha mãe. Ela falou assim comigo, ó, tá bom, daqui a pouco eu te ligo, eu vou resolver as coisas aqui. E meu pai virou pra mim e falou assim, como é que eu vou enterrar a sua mãe? Porque nem isso a gente tinha condições de fazer. E eu falei assim, eu não sei, eu vou colocar crédito no seu celular, você vai ligar pra Beltrano, pra Ciclano, que não sei o que, e eu tenho que ficar aqui. Aí foi quando a médica me chamou, que ela foi pegar a ficha da minha mãe, e tava lá escrito que ela estava com metástase no pulmão. E o médico, ele não tinha informado isso pra gente, então assim, a gente ficou um pouco leigo com relação a isso. E foi quando ela falou assim comigo, ó, você não pode sair daqui, porque como você é acompanhante dela, e você que assinou todos os documentos, enfim, o corpo só pode ser liberado depois que você assinar tudo. E aí ela me orientou, falou que tinha um rapaz lá no hospital que cuidava dessa parte, né, de enterro, enfim. E aí eu fui ligando pras pessoas, ligando pra avisar, e fiquei até acho que umas 9 horas. Minha mãe faleceu por volta das 6 horas da manhã, eu fiquei até umas 9h30, 10 horas lá no hospital. E aí a única coisa que eu tinha da minha mãe era um vestido que eu tinha levado pra quando ela recebesse alta. E eu depois que eu assinei tudo, né, e falei assim com meu pai, falei assim, pai, veja quanto vai dar tudo, porque a Andréia falou que ia ajudar a gente. Enfim, se você me perguntar quem foram as pessoas que pagaram pelo enterro da minha mãe, eu não sei, porque foram várias pessoas, sabe, foram várias pessoas que foram se levantando pra ajudar. Uma família de amigos nossos já de muitos anos, da época que a gente morava no Rio de Janeiro, enfim, mais de 20 anos de amizade. Eles estavam morando em Fortaleza e aí meu pai ligou pra avisar e na mesma hora eles simplesmente só tiraram o pijama e vieram, né, de Fortaleza pra cá, pra João Pessoa. E eles chegaram no momento que minha mãe realmente estava sendo enterrada. Meu pai até pediu pra segurarem, trazerem o caixão de volta, abrir a janelinha pra eles se despedirem dela. Veio amigos de Bananeiras que fizeram parte, né, de toda a história. Enfim, eu sei que várias pessoas foram se levantando pra ajudar a gente a pagar o enterro, porque a gente realmente não tinha R$1 pra enterrar minha mãe. E até nisso eu vi a bondade de Deus, porque assim, minha mãe faleceu do jeito que ela queria, dormindo e sem sentir nenhuma dor. Depois que eu peguei o celular dela, que eu fui mandar mensagem nos grupos que ela participava, né? Minha mãe participava muito de grupos de oração, enfim.
E aí foi chegando mensagem, assim, de, eu coloquei nas redes sociais, no status do WhatsApp dela, e as pessoas foram vendo e respondendo. Gente, eu recebi mensagem literalmente do mundo inteiro, de pessoas que buscavam na minha mãe, né, ajuda em oração, pessoas que ela, através de rede social, ela conseguiu converter aquela pessoa e conduzir ela, mesmo à distância, a estar em uma igreja. Então, assim, eram pessoas que moravam na África, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim, em todo canto que você imaginar. Eu falei, gente, essas pessoas nunca nem viram a minha mãe, sabe? Pessoalmente, nunca terão oportunidade de ver, nem meu pai, nem eu. A gente tinha consciência dessas pessoas, do impacto que ela tinha na vida dessas pessoas, assim. Eu li e ouvi tantos áudios, testemunhos tão lindos, sabe? Que eu fico assim, meu Deus, eu sou muito grata pela mãe que eu tive, sabe? Porque mesmo que ela não pudesse estar falando muito, sabe? Às vezes ela até pedia pra mim assim, Karina, escreve tal coisa pra irmã fulana. Ou então assim, Karina, ora por determinada pessoa. Ela só me entregava o celular porque ela não podia falar muito, né? E aí era eu que fazia oração por ela. Enfim, e eu nunca perguntei quem são essas pessoas, sabe? E aí eu fui vendo tantos testemunhos maravilhosos. Eu fiquei assim, eu tive uma mãe realmente maravilhosa. Mas mais do que isso, eu tive uma mãe que até o último minuto temeu e serviu ao Senhor. E é isso que me conforta, sabe? É como eu já falei, eu acho que eu falei no vídeo anterior, né? Do dia que minha mãe, mesmo sem poder falar, tava lá no hospital e ganhou um acompanhante, um paciente que tava lá pra Jesus. Então, assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Muito, muito orgulho da história dela, pela trajetória de vida dela, que eu já compartilhei também no vídeo anterior, né? De, assim, eu sei que Deus foi um verdadeiro pai pra ela, foi aquilo que ela não teve, sabe? O amor de um pai terreno ela recebeu do pai espiritual. O cuidado que ela queria, ela recebeu desse pai que foi bondoso com ela do momento que ela nasceu, que mudou a história dela, de uma pessoa que foi abandonada na rua pra ser alguém assim que impactou na vida de pessoas que nunca viram pessoalmente, pessoas que foram alcançadas pra Cristo. E assim, eu sei que ela deixou um legado maravilhoso, ao qual eu me orgulho muito. E eu choro, não com tristeza no meu coração, mas eu choro assim de muita alegria, de muito orgulho. Não pela Arina, minha mãe, mas pela mulher, pela serva que ela era. E assim, ela vai ser pra sempre o meu maior exemplo de vida, o meu maior exemplo de serva. E conforme o tempo foi passando, né, foi muito difícil pra mim lidar com os altos e baixos do luto, porque não é como se ele diminuísse, ele fica ali sempre do mesmo tamanho, mas a vida ao seu redor, ela vai crescendo. Mas eu não conseguia ver a vida crescendo ao meu redor, sabe? E muito antes da minha mãe ser internada, quando ela ainda estava aqui em casa, acho que uma semana antes dela ser internada, ela sentou pra ter uma conversa, que ela falou assim, se acontecer alguma coisa, essa é a última conversa entre mãe e filha que eu vou ter com vocês. E eu até repreendi ela disso, sabe? E aí, minha mãe falou sobre relacionamentos, enfim, os últimos conselhos dela. E ela virou pra mim e falou assim comigo, ame a vida e a viva, porque ela sabia que eu sempre tive uma dificuldade muito grande pra viver e amar a vida, porque eu sempre pendi muito mais pro lado da tristeza, da melancolia, do que pela felicidade. E aí, quando ela falou isso pra mim, sabe, eu apeguei aquilo e eu falei, tá bem, mãe, eu vou tentar, eu prometo. E assim, durante todo o processo do luto, eu sempre ficava com aquela frase, ame a vida e a viva, porque minha mãe era uma pessoa que ela amava viver, ela aproveitava todas as oportunidades da vida, sabe, pra ela não tinha tempo ruim. Então, assim, tudo era uma oportunidade que ela vivia, e ela sempre lutava muito comigo pra eu ser assim, sabe, pra eu me dar mais oportunidades de viver. E aí, durante todo esse tempo eu tentava me apegar nisso.
E eu falava assim, Deus, eu não consigo mais enxergar, sabe, essa alegria. Eu tô só existindo, eu tô só sobrevivendo, mas eu não sinto que eu tô vivendo. E eu sei que parte disso não é só pelo fato desse meu lado que acaba pendendo muito pra tristeza, mas eu sei que isso é por conta do luto, porque eu tô muito ferida ainda. E aí quando foi no acampamento de carnaval esse ano da minha igreja, né, que Deus falou assim comigo: hoje eu tiro as tuas vestes de tristeza, as tuas vestes de alegria. Foi um momento assim que eu me senti totalmente curada, totalmente curada. É como se um ciclo tivesse se fechado na minha vida e como se eu tivesse assim pronta para realmente amar a vida e vivê-la. E foram quase 2 anos, né? Agora, 11 de agosto, vai completar 2 anos que minha mãe faleceu. Então, assim, foram muitos meses de eu estar me esforçando, de eu estar me curando aos poucos, entendendo tudo o que acontecia dentro de mim. Eu sou muito, muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter sido a pessoa que estava com a minha mãe quando ela faleceu. Embora eu tenha pedido muito a ele para que meu pai e minha irmã tivessem essa oportunidade, não sei, porque não foi algo que Deus permitiu, mas eu sou muito grata a ele, porque eu tava lá para me despedir dela, para fazer a última oração dela, para entregar ela. Grata pela vida de cada pessoa que nos abençoou para que minha mãe tivesse um enterro. Grata a ele pela minha cura. Para algumas pessoas pode ter sido rápido demais, para outras demorado demais, mas eu acho que foi assim, no tempo perfeito de Deus. Eu sou muito grata por isso e ainda tô aqui, aprendendo a viver com essa ausência. A saudade é uma coisa que ela tá sempre presente, né? A falta é uma coisa que tá sempre presente, eu acho que isso nunca vai mudar. Eu ainda preciso lidar com outras coisas, como por exemplo o Dia das Mães. Eu faço aniversário poucos dias depois, tem o Dia das Mães, o Natal sem ela, que é a coisa mais estranha, né? Porque ela fazia aniversário dia 23. Ainda tenho que lidar com essas coisas, porém a gente lida com isso de uma forma meio cômica, fazendo brincadeiras. Porque minha mãe era uma pessoa muito alegre e eu sei que ela não ia querer que as filhas dela e o marido dela ficassem mergulhados na tristeza para sempre, né? Então, assim, a gente vai levando com a graça de Deus. E eu queria compartilhar esse testemunho com vocês, porque das vezes que Deus me levou a testemunhar sobre isso, a contar toda essa história aqui, eu nunca entendi o porquê. Mas fazia sentido para as pessoas que ouviam. E com tudo isso, eu só quero assim fortalecer a sua fé. Que vão existir momentos na vida onde você vai precisar abrir mão de pessoas, abrir mão de situações, de sonhos, projetos, empregos, relacionamentos. Mas quando você abrir mão dessas coisas, a mão do Senhor vai estar sustentando você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se é uma situação de desemprego, se é uma situação de falência, uma situação de luto também, de problemas no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. Mas o Senhor, Ele te sustenta. Sabe por quê? Eu gosto muito de pensar no versículo de tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu posso fazer tudo, mas tudo aquilo que o Senhor me colocar para viver, eu vou conseguir viver, porque não é na minha força, mas sim na dele. E não é na sua força que você vai passar por esses momentos, enfrentar as suas lutas e as suas batalhas. É na força do Senhor. Sabe, uma coisa que eu carrego comigo, que eu observava muito na minha mãe, é que ela sempre estava disposta a viver aquilo que o Senhor queria que ela vivesse. E ela não era muito de ficar questionando, sabe? E existem coisas na nossa vida que Deus não vai explicar. Existem coisas na nossa vida que Deus não vai revelar. E cabe a nós só dizer: amém. O Senhor é bom. O Senhor será bom eternamente.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, sabe? Eu me apego muito, muito, muito nisso. Às vezes a gente não entende esse propósito, às vezes a gente não quer aceitar essa vontade, a gente não vê a perfeição dela, mas o Senhor, que é justo e bom e que tem o domínio do tempo nas mãos, Ele sabe o porquê Ele faz determinadas coisas na nossa vida, né? E não é fácil passar pelo luto, não é fácil passar pela perda de alguém que você tanto ama. No seu caso, às vezes pode não ser alguém, pode ser alguma coisa, não é fácil, né? Mas dia após dia, o Senhor vai nos ensinando a viver, a superar e a aceitar, sabe? Hoje eu vejo assim que minha mãe descansou e que a morte não foi algo ruim que aconteceu pra ela. Eu vejo que foi a bondade de Deus, porque eu fico pensando na vida que ela teria se ela se recuperasse daquilo tudo, né? Até a médica plantonista falou assim comigo: olha, se sua mãe volta, a probabilidade dela ficar vegetando era muito grande, né? Então eu penso assim, Deus foi misericordioso demais com ela. E eu sou muito grata, muito, muito, muito grata. Às vezes é difícil a gente entender, né? Poxa, Deus, mas não poderia... Quantas pessoas que estavam em situações piores, um conhecido mesmo, estava numa situação pior e tá aí vivo, bem como se nada tivesse acontecido. Deus não poderia ter feito isso? Poderia, mas essa não foi a vontade dele. E embora não seja o que o desejo do meu coração gostaria, né, o Senhor colocou em mim essa compreensão de que foi a graça, foi a misericórdia dele. E o Senhor tem me ajudado a passar por tudo isso dia após dia. E eu sei que a paz de Deus, ela nos alcança nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que a gente diz: eu não vou conseguir me levantar da cama, eu não vou conseguir passar por essa situação. A paz de Deus, ela nos sustenta, sabe? A força do Senhor, ela nos sustenta e nos coloca de pé, porque a gente não faz as coisas na nossa força, mas sim na força do Eterno. E eu queria, né, testemunhar tudo isso com vocês, porque foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer. Se você, ou algum parente, ou algum amigo tá passando pelo vale, eu quero relembrar você que o Senhor levará você ou essas pessoas a pastos verdejantes, a um lugar de descanso, onde haverá refrigério para a alma, onde haverá renovação das forças, onde haverá o alimento para a sua fé. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Beijo enorme. Tchau.